Parte terceira, a técnica cromoterápica. Nesta parte, você vai aprender os princípios gerais da cromoterapia, que incluem seu próprio treinamento para utilizar a técnica com eficiência, sua preparação pessoal e os cuidados que deve ter com o seu organismo para mantê-lo equilibrado e energizado, as várias formas de praticar a cromoterapia e os detalhes técnicos que envolvem o material utilizado e o modo de aplicação da cor. Treinamento. Para ser um bom cromoterapeuta, você precisa desenvolver 3 habilidades básicas. A primeira é identificar as necessidades energéticas de seu cliente, você mesmo ou outra pessoa. A segunda é concentrar e direcionar sua energia. A terceira é projetar cores específicas. Se quiser trabalhar com cromoterapia, não se limite a aprender a usar lâmpadas de cor. As lâmpadas são úteis, pois o efeito físico da luz é um componente importante do tratamento, mas não é o único. Muitas vezes, a lâmpada servirá apenas como apoio, e o mais importante será o trabalho de mentalização e projeção de energia. Por isso, o terapeuta que se limita a acender e apagar lâmpadas de modo mecânico nunca será um cromoterapeuta completo. 1. Mentalizando as cores. Você tem facilidade para visualizar objetos? Sim? Não? Não sabe? Faça um teste inicial da sua capacidade de se concentrar e de visualizar. 132. Eneida Duarte Gaspar. Sente-se confortavelmente, feche os olhos e relaxe. Imagine que está numa rua movimentada, com muitos carros e pessoas passando por você. Não tente forçar qualquer tipo específico de percepção, siga sua forma espontânea de imaginar. Explore esta situação por alguns momentos. Quando quiser, deixe que a fantasia se desfaça calmamente, espreguice e abra os olhos. Avalie-se agora. Foi fácil fechar os olhos e relaxar? Foi fácil ficar com a atenção concentrada na fantasia? Como foi sua fantasia? Você viu o lugar, as pessoas e os carros. Você ouviu os sons característicos da situação? Você sentiu no corpo tensões, movimentos, diferenças de temperatura, etc. Se você respondeu sim às 2 primeiras perguntas e se viu as coisas, ótimo! Você já ultrapassou o que costuma ser a etapa mais difícil do treinamento. Se sua resposta foi não, comece a treinar essas habilidades, indispensáveis para que a energia flua de modo eficiente por seu corpo. Relaxamento. Escolha um momento em que você não corra o risco de ser interrompido. Você não precisa deixar para fazer o exercício apenas nos raros momentos em que consegue um longo tempo de sossego, os 5 minutos em parte terceiro. A técnica cromoterápica 133 que você pode parar para descansar depois do almoço são suficientes e é melhor fazer o exercício todos os dias por pouco tempo, do que fazer um longo exercício apenas uma vez por semana. Você pode aproveitar também a hora de dormir, deite-se, relaxe e seu sono será muito melhor. Não se preocupe, pois você acordará normalmente. Caso não possa deitar-se, faça o exercício em posição sentada, com o corpo apoiado de modo confortável. E bom que você aprenda a ficar relaxado nessa posição, pois geralmente o cromoterapeuta trabalha de pé, movendo-se junto ao cliente. Sinta sua respiração. Não procure mudá-la, apenas coloque a atenção nela. Agora, vá prestando atenção a cada parte do seu corpo, percebendo sua posição, temperatura, se existe alguma tensão. Se quiser sentir-se melhor, contraia um pouco os músculos, solte-os e deixe o corpo se acomodar. Comece pelos pés, passe para os tornozelos, pernas, joelhos, coxas, quadril, barriga, costas, peito, ombros, braços, antebraços, mãos, pescoço, cabeça e face. Procure sentir bem e soltar cada parte do lado esquerdo e do lado direito do corpo. Depois de soltar o corpo todo, fique descansando pelo tempo que quiser. Para retornar à atividade, comece a mexer aos poucos as mãos e os pés, vá expandindo os movimentos para os braços e as pernas até espreguiçar o corpo todo e abrir os olhos. 134 Eneida Duarte Gaspar. Procure sempre avaliar rapidamente como fez o exercício. Da próxima vez, preste atenção especial nas partes em que você ainda não conseguiu relaxar direito. Frequentemente, as áreas que precisam de maior cuidado são os olhos e os músculos ligados à respiração.
atenção não espere até se aperfeiçoar no relaxamento. Comece ao mesmo tempo a treinar sua atenção, para que ela fique concentrada em um mesmo assunto ou objeto por um longo tempo. Treine os 2 exercícios apresentados a seguir. Contemplação. Escolha um objeto qualquer. Pode ser um móvel, um utensílio, uma pedra, uma árvore, uma nuvem, um pássaro. Sente-se, relaxe e apenas olhe para o objeto. Não pense em nada, apenas olhe. Se sua mente se desviar para outros assuntos, traga-a de volta suavemente. Não olhe de modo obsessivo, fixo, deixe seus olhos relaxados, soltos, mas fixe a atenção no ato de olhar. Faça o exercício pelo tempo que quiser. Você também pode contemplar uma música, os sons do ambiente, os cheiros, perfume de flores, o pão da padaria ao lado, as panelas na cozinha. O importante é treinar a atenção. Meditação. Escolha uma palavra, uma expressão, um conceito, uma imagem. Sente-se, relaxe e concentre sua atenção nessa imagem mental. Mesmo que no início sua mente fique vagando, procure trazê-la de volta para a parte terceira, a técnica cromoterápica 135 ideia que escolheu. Mas não fique raciocinando sobre ela, apenas mantenha a imagem em foco. A cada vez, você conseguirá manter sua atenção fixa na ideia por mais tempo. Visualização. Se você não costuma visualizar coisas, mas imagina mais sons ou sensações corporais, não se preocupe. Isso não é uma falha, mas significa apenas que nem todas as pessoas imaginam da mesma forma. Acontece apenas que, para quem deseja trabalhar com cromoterapia, é muito útil desenvolver a habilidade da visualização. Se esta não é sua forma habitual de imaginação, faça os exercícios apresentados a seguir, junto com o trabalho de concentração da atenção. Visualizar. Para começar, escolha algo muito familiar e de que você goste muito. Isso ajuda a trazer à mente o objeto. Pode ser seu prato predileto, uma roupa preferida, um objeto de estimação. Comece com alguma forma bem simples e familiar, só mais tarde tente passar para formas complexas como pessoas e lugares, e para objetos pouco familiares, desconhecidos e imaginários. Feche os olhos e relaxe. Procure visualizar na sua frente o objeto que escolheu. Se tiver dificuldade, experimente usar alguns artifícios até encontrar aquele que mais o ajude. Tente imaginar que o objeto aparece numa televisão, numa tela de cinema, num palco, num quadro, na página de um livro, etc. Procure visualizar o objeto de forma bem 136 Eneida Duarte Gaspar nítida e com o máximo de detalhes. Treine para, aos poucos, ir conseguindo manter a imagem por mais tempo de cada vez. Depois que conseguir visualizar facilmente o objeto, treine movimentá-lo, virá-lo de todos os lados, fazer com que se desloque em várias direções, sem perder a imagem. Visualizar cores. Prepare cartões de mais ou menos um palmo de lado, em papel ou plástico, de cada uma das cores de que vai precisar. Procure conseguir um tom mais escuro e outro mais claro de cada cor. Você pode aproveitar desde sacos plásticos de embalagens até páginas coloridas de revistas com fotos de arvoredos, águas, céu, etc. Se não dispuser de um pedacinho de parede branca para usar como fundo para o exercício, faça uma base para os cartões com cartolina branca, para que a cor da parede não interfira no exercício. Escolha o cartão que quiser e prenda sobre o fundo, parede ou cartolina, de modo que ele fique vertical, de frente para você. Sente-se em frente. Relaxe. Abra os olhos e contemple o cartão por alguns instantes, não exagere para não cansar a vista. Feche os olhos e procure visualizar a cor. Se não conseguir, repita o procedimento algumas vezes. Com o tempo, procure manter a imagem da cor pelo máximo de tempo que puder. Não existe uma ordem definida para treinar a visualização das cores. Pode ser que você sinta uma facilidade maior com umas do que com outras. Treine até conseguir visualizar bem todas elas. Parte 3ª. A técnica cromoterápica 137 brincando com as cores. Imagine um objeto, uma paisagem, o corpo de uma pessoa, etc. Comece visualizando as cores que consegue perceber espontaneamente.
Experimente ir mudando as cores dessa imagem. Pinte-a toda de uma cor ou mude apenas uma parte, clareie, escureça, jogue luz. Experimente fazer várias mudanças na figura e no fundo contra o qual ela aparece. 2. Trabalhando com a energia. A segunda habilidade que você precisa desenvolver para executar bem a cromoterapia é a capacidade de sentir a energia no seu próprio corpo e no de seu cliente, e de mover a energia de acordo com sua vontade. Embora essa técnica seja a base das curas realizadas nos centros espíritas e nas associações esotéricas, ela em si nada tem de sobrenatural nem depende de poderes especiais. Todo organismo vivo é cerrado por um campo de energia e cria correntes e ondas nesse campo, de acordo com suas emoções, sensações e pensamentos. Em princípio, portanto, qualquer pessoa deve ser capaz de mover sua energia como quiser. Isso não ocorre na prática por dois motivos. Em primeiro lugar, porque a educação das crianças seleciona um grupo pequeno de comportamentos aceitos pela sociedade e ajusta a criança ao papel que se espera que ela desempenhe depois de adulta. Na nossa cultura, isso implica bloquear muitas formas de 138 Eneida Duarte Gaspar sensibilidade, em especial a habilidade para a expressão artística, a intuição e a percepção expandida, a chamada percepção extrasensorial. Em segundo lugar, muitas pessoas, por causa dos inúmeros bloqueios e tensões que vão acumulando no corpo ao longo da vida, possuem uma baixa capacidade de absorver e armazenar energia, o que faz com que seu campo seja fraco e com que ela não tenha energia disponível para criar um fluxo para atingir outra pessoa. Algumas pessoas se conservam naturalmente desbloqueadas sem que tenham consciência de como isso acontece. São chamadas de médiuns por terem uma sensibilidade extrema para servirem de canal, médium, em latim, meio de transmissão, para a percepção e a projeção de fenômenos energéticos. Entretanto, mesmo as pessoas que não têm espontaneamente essa habilidade podem treinar para desenvolvê-la. O resultado final dependerá de quanta energia seu organismo consiga armazenar e de quanto a pessoa consiga desbloquear-se. Na minha opinião, a chave para que essa habilidade se desenvolva é a pessoa permitir a si mesma perceber a energia. Se ela conseguir superar seus bloqueios culturais para atingir esse objetivo, o resto será fácil. E um trabalho difícil, mas tem suas compensações. Segundo alguns mestres, o médium, embora tenha facilidade de lidar com os campos de energia, tem a desvantagem de ser um receptor passivo. Costuma ser muito difícil ou impossível, para essas pessoas, controlar quando e como se manifestarão suas habilidades, sendo necessário, geralmente, que recebam a orientação e o controle de outra pessoa. Já a pessoa não médium, embora parta de uma dificuldade inicial para contatar a energia, tem a vantagem de desenvolver essa habilidade de modo consciente e sistemático. Parte 3ª. A técnica cromoterápica 139 mantendo-se sempre sob o próprio controle e podendo usar essa habilidade quando e como quiser. Os exercícios apresentados a seguir servem tanto para você expandir sua percepção, como para aprender a controlar e conduzir a energia. Fluxos de energia. Deite-se e relaxe. Dobre as pernas, com os pés apoiados no chão, e deixe os joelhos se afastarem até as pernas ficarem bem abertas, com as plantas dos pés encostadas uma na outra. Ao mesmo tempo, estique os braços para cima, encostados no chão, e una as mãos acima da cabeça, sem forçar a posição. Comece a focalizar a atenção no contorno do corpo, imaginando que uma energia semelhante à corrente elétrica passa da mão esquerda para a direita, desce pelo braço direito, pelo lado direito do tronco e pela perna direita, passa do pé direito para o esquerdo e sobe pela perna esquerda, lado esquerdo do tronco e braço esquerdo, até chegar à mão. Continue repetindo esse circuito até começar a sentir um formigamento, calor ou pressão percorrer seu corpo nesse itinerário. Fique assim o tempo que quiser. Você pode experimentar outros circuitos, como desenhar um 8, com a energia passando de uma das mãos para a perna oposta e vice-versa, ou, então, um que será muito usado na cromoterapia, que consiste em unir 140 Eneida Duarte Gaspar as mãos diante do corpo, na posição sentada, e sentir a energia circulando do tronco para um braço, passando de uma das mãos para outra e voltando pelo outro braço para o tronco. Energia nas mãos, esfregue por uns momentos as palmas das mãos.
Depois, afaste-as uns poucos centímetros e fique algum tempo assim. Você deverá sentir calor, formigamento ou pressão entre as mãos. Repare, principalmente, nas sensações das palmas das mãos e das pontas dos dedos, que são os principais pontos transmissores de energia. Experimente afastar e aproximar as mãos para sentir diferenças no campo energético. Se você fizer este exercício em um lugar escuro, tente visualizar o campo de energia entre as mãos. Algumas pessoas veem uma luminosidade difusa ou faíscas azuladas. Mas, se você não conseguir visualizar, não se preocupe, essa habilidade facilita o trabalho, mas não é indispensável. Absorvendo energia, relaxe e preste atenção na sua respiração. Faça uma respiração calma, profunda e com ritmo regular. Se conseguir, você pode fazer uma pausa quando estiver com os pulmões cheios e outra quando estiverem vazios. Ao inspirar, sinta que, junto com o ar, está absorvendo energia, imagine-a como luz, vibração ou outra forma que preferir. Na pausa, sinta a energia dentro de seu organismo. Ao expirar, parte 3ª, a técnica cromoterápica 141. Sinta que, conforme o ar sai, a energia se espalha por todo o seu corpo. Descanse e recomece. Este exercício deve ser feito diariamente, para repor a energia que você perde ao fazer trabalhos terapêuticos. Concentrando energia curativa, faça o mesmo exercício descrito anteriormente, absorvendo energia, com a seguinte diferença: ao expirar, imagine que a energia está se dirigindo para um ponto determinado de seu corpo. Se você quiser energizar um órgão ou parte do corpo, concentre a energia nesse local. Você não precisa ter uma informação exata sobre a anatomia dessa parte, mas pode criar uma imagem mental que a simbolize. Se você quiser equilibrar e carregar seu campo energético, pode direcionar a energia para um dos chakras principais. Se quiser projetar a energia para curar alguém, concentre a energia na palma da mão. Como você já aprendeu a sentir fluxos de energia, sinta a energia fluir do peito até sua mão. Em geral, os curadores utilizam a mão direita para projetar energia, ou seja, para energizar o cliente, e a esquerda para absorvê-la, ou seja, para descarregar ou limpar o campo energético do cliente. Procure observar se seu organismo segue esse padrão ou se é invertido. Projetando energia. Depois que você conseguir sentir a energia acumulada na mão, como calor, 142 Eneida Duarte Gaspar formigamento ou pressão, imagine que ela se condensa, formando como que um feixe de luz, ou uma corrente elétrica. Dirija esse feixe para onde quiser. Procure visualizar nitidamente o feixe BM brilhante e forte, como um fio de luz, correndo até o lugar desejado. Ao chegar aí, visualize a luz se incorporando ao objeto, inundando o todo. A cada impulso que você der com a respiração, o objeto ficará mais carregado de energia. 3. Colorindo a energia. Algumas pessoas conseguem trabalhar imediatamente com as cores, outras sentem mais facilidade se treinarem durante algum tempo com a energia inespecífica, luz branca, calor, formigamento de corrente elétrica, pressão, para só depois começarem a trabalhar com as cores. Para treinar a projeção de cores específicas, faça os exercícios a seguir. Respirando a cor, faça o exercício de absorção de energia. Respire calma, profunda e ritmadamente. Ao inspirar, imagine que, junto com o ar, entra a energia da cor que você deseja. Ao expirar, imagine que você projeta um feixe de luz dessa cor. Parte 3ª. A técnica cromoterápica 143. Projetando as cores. Faça a mesma respiração calma e ritmada. Ao inspirar, imagine que a energia está entrando e se acumulando no chakra correspondente à cor desejada. Ao expirar, sinta o feixe de energia colorida fluindo desde o chakra, no tronco, até a mão e daí se projetando para o lugar desejado. Procure manter a visualização da cor. Se for preciso, use um cartão ou uma lâmpada para reforçar a imagem da cor. 4. Diagnóstico em cromoterapia. Na minha opinião, o modo mais produtivo de realizar um diagnóstico com a finalidade de instituir um tratamento cromoterápico é procurar identificar as necessidades energéticas e psíquicas da pessoa.
A cromoterapia, como outras terapias holísticas, não oferece o máximo de sua eficiência quando é utilizada de acordo com o modelo médico tradicional, baseado na associação entre sintoma, agente patogênico e medicamento específico. Ao contrário, sua área de ação básica é a modificação do estado geral orgânico e psíquico da pessoa, o que por si só pode corrigir pequenos desvios de saúde ou pode ser vital como coadjuvante de outros procedimentos médicos. Existem métodos diretos e indiretos de diagnóstico em cromoterapia. Os métodos diretos consistem na percepção direta do campo energético do organismo. De acordo com o tipo de anomalia percebida e com sua 144 Eneida Duarte Gaspar localização, o terapeuta irá escolher o tratamento adequado. Os métodos indiretos se baseiam nas associações já estudadas entre as cores e as funções orgânicas e psíquicas. Uma vez identificado o problema da pessoa, busca-se a cor cujo desequilíbrio esse problema sugere. Enquanto os métodos indiretos exigem o estudo da relação entre cores e problemas de saúde, seguindo um raciocínio mais próximo do pensamento clínico, os métodos diretos exigem o treinamento da percepção dos campos de energia do organismo. A seguir, estudaremos com algum detalhe cada um desses métodos. A. Métodos diretos de diagnóstico. Percepção dos chakras. Para utilizar este método, você precisa aprender a localizar bem os 7 chakras principais. De acordo com cada autor que você pesquisar, você vai encontrar uma identificação um pouco diferente desses chakras. Em geral, autores mais ligados a certas correntes de pensamento místico substituem o chakra umbilical pelo esplênico, ligado ao baço. O que assusta esses autores é o fato de o chakra umbilical ser o centro energético ligado às emoções básicas e à sexualidade, que eles não pretendem desenvolver. Entretanto, autores que respeitam a realidade corporal da pessoa, como Pierracos, um dos criadores da bioenergética, sabem que o centro umbilical é realmente um dos chakras fundamentais. De acordo com este enfoque, os 7 chakras principais são os que aparecem no desenho da capa. O básico se localiza na região da pelve e pode ser sentido colocando-se a mão perto do osso do púbis. O umbilical, que corresponde à barriga, pode ser sentido, pela frente, um pouco abaixo do umbigo e, pelo asterisco, costas, mais ou menos na parte terceiro. A técnica cromoterápica 145 altura da curvatura lombar, o solar corresponde à região do estômago e dos órgãos vizinhos, e pode ser sentido, pela frente, logo abaixo do ângulo formado pelas costelas no meio do corpo e, pelas costas, mais ou menos na mesma direção. O cardíaco, correspondente à região do peito, pode ser sentido, pela frente, na altura do coração e, pelas costas, entre as omoplatas. O laríngeo, que corresponde à região do pescoço e dos ombros, pode ser sentido, pela frente, no meio do pescoço e, pelas costas, na nuca. O frontal, que corresponde à região da base do cérebro e dos órgãos dos sentidos, pode ser sentido, pela frente, entre as sobrancelhas, e pelas costas, na região occipital. E o coronário, que corresponde ao córtex cerebral, pode ser sentido no topo da cabeça. Os sistemas tradicionais, geralmente ligados a religiões, só utilizam o lado frontal das concentrações de energia do organismo. Entretanto, tanto os estudos de biofísica como os de psicologia e fisiologia bioenergética comprovam que a frente do corpo é o lado da receptividade. Os músculos são mais fracos e aí o corpo se abre para receber o que vem de fora, tanto do ponto de vista material, alimento, ar etc., como emocional. Esta é a atitude do místico em êxtase e do médium que recebe energia. Já as costas são nossa face agressiva, aí ficam os músculos fortes que sustentam o corpo e dão impulso para os movimentos de pernas e braços. E por isso que a energia das costas só é cultivada pelas escolas ligadas à psicologia, que sabem da importância, para o indivíduo, do desenvolvimento do seu lado ativo, da força e da iniciativa junto ao lado receptivo da entrega e da passividade. A experiência de terapeutas da linha bioenergética indica que nem sempre os lados frontal e dorsal 146 Eneida Duarte Gaspar de um chakra apresentam o mesmo comportamento. De modo geral, quando a pessoa expressa mais o lado agressivo e não é motivo de um tipo de função psicológica, o chakra dorsal ligado à função está mais ativo,
quando a pessoa desenvolve essa função mais voltada para o mundo interior e sentimental, e o frontal que predomina. Estudando as características de cada chakra nos capítulos sobre as cores, você poderá aprender, com o tempo, a fazer essas distinções. Isto é importante porque, se você quiser usar a cromoterapia de modo completo, será fundamental não se limitar a trabalhar apenas a face frontal do campo energético das pessoas. A técnica de percepção direta dos chakras é simples e exige apenas um treinamento básico para conseguir perceber as variações da energia e para estar com a atenção focalizada naquilo que está fazendo. Seu instrumento de trabalho será a palma da sua mão e o que você buscará perceber serão diferenças de temperatura, pressão ou outra sensação como formigamento. Não pense que esta percepção se refere a algum fenômeno subjetivo ou imaginário. Ao aproximar a mão do chakra de uma pessoa, você estará fazendo o mesmo que se enfiasse o dedo em uma tomada elétrica, só que a corrente que passa é muito mais fraca do que a da rede doméstica. Você só poderá levar um susto e um bom choque, como já ocorreu comigo, se a outra pessoa estiver com uma carga muito forte. Existem alguns cuidados que você deve tomar para fazer este trabalho. O primeiro é que nem você nem seu cliente devem estar usando objetos metálicos, como anéis, pulseiras, cordões, brincos, fivelas. Os metais são grandes condutores de eletricidade e podem distorcer o campo energético da pessoa. Outro cuidado é verificar parte terceiro, a técnica cromoterápica 147 se seu cliente está usando várias camadas de tecidos sintéticos ou de lã. Estes materiais são mais ou menos isolantes e reduzem em maior ou menor grau a passagem de energia. Um campo forte, passando por uma roupa sintética, mais fina, pode não sofrer uma redução substancial, mas se o chakra estiver enfraquecido ou se a pessoa usar uma camada espessa de material isolante, pode tornar-se difícil perceber o que está realmente ocorrendo em seu campo energético. Outra situação que reduz a possibilidade de sentir os chakras é a gordura. O tecido adiposo é isolante e você precisará de muita atenção e sensibilidade para perceber os chakras de uma pessoa gorda. Aliás, é bem provável que eles estejam bloqueados e distorcidos, pois o acúmulo de gordura é sinal de incapacidade de gerar e utilizar normalmente a energia. Agora que você já tem as indicações gerais, aprenda como é esta técnica. Com a pessoa deitada ou sentada, aproxime a palma da mão a uns 5 a 10 centímetros de distância da região do chakra. Se, a princípio, não perceber nada, desloque a mão em torno desse ponto, para ver se consegue localizar algo diferente. Se não perceber nada, é provável que o chakra esteja desativado, sem energia. Se você sentir muito calor, o chakra deve estar sobrecarrego. Com o tempo, você aprenderá a distinguir um calor indicativo de carga normal do calor sugestivo de carga excessiva. Algumas pessoas têm sensações diferentes. Para algumas, o chakra carregado empurra a mão para fora, 148 Eneida Duarte Gaspar, enquanto o desvitalizado parece puxar a mão para dentro. Outras, conforme a situação, sentem formigamento maior ou menor. Se neste momento sua intenção for apenas a de diagnosticar e não a de começar o tratamento, procure ficar o mínimo de tempo possível com a mão sobre o chakra. Depois de poucos instantes, como sempre acontece entre dois corpos eletricamente carregados, mas com diferença de potencial entre si, vai começar a ocorrer troca de energia entre sua mão e o corpo da outra pessoa. Percepção da aura. A mesma técnica usada para diagnosticar os chakras pode ser usada para sentir o estado da aura total. A aura é o campo de energia dos organismos vivos. Este campo é produzido pela vibração das partículas que formam a matéria, qualquer que seja a forma ou natureza específica com que ela se apresente. Em última análise, é equivalente ao campo magnético produzido pelos ímãs. Se você quiser ter uma ideia de como é esse campo, consiga um ímã, pode ser daqueles usados para prender enfeites de geladeira, e um pouco de limalha de ferro, pode ser palha de aço esfarelada. Coloque a limalha sobre um papel e o ímã por baixo, com um dos polos para cada lado, não com um dos polos encostado no papel e o outro longe. A limalha vai formar um desenho de linhas quase paralelas, mais ou menos em forma de um balão,
que saem como raios dos locais correspondentes aos dois polos do ímã e correm ao longo do corpo do mesmo, unindo um polo ao outro. Parte 3º. A técnica cromoterápica 149. Campo energético humano 1, coronário 2, frontal 3, laríngeo 4, cardíaco 5, solar 6, umbilical 7, básico 150. Eneida Duarte Gaspar. De um modo muito simplificado, você pode imaginar a aura como um campo energético semelhante a este. Na verdade, ela é bem mais complexa, pois é composta por vários campos superpostos, de faixas de vibração diferentes. Um deles se forma em torno da coluna vertebral, semelhante ao campo magnético que é produzido em eletrônica por uma corrente elétrica ao passar por um condutor. A partir desse campo básico, que os diversos estudiosos chamam de aura física, corpo etérico, vital ou bioplasmático, são geradas correntes e campos secundários, de acordo com o aumento ou a redução da atividade dos diversos órgãos, das funções emocional e mental. É a chamada aura da saúde, mental ou intermediária. Envolvendo tudo isso está o campo maior, formado entre os dois polos magnéticos do corpo, que são a cabeça e os pés. Este campo, chamado de aura exterior ou espiritual, campo vibratório externo ou cósmico, pode estender-se até 1 metro ou mais de distância em torno do corpo da pessoa, enquanto o campo intermediário atinge até uns 20 ou 30 centímetros e a aura interna fica a 5 ou 10 centímetros. Para fazer o diagnóstico do estado energético do organismo pela percepção da aura, você precisa treinar a capacidade de sentir com as mãos diferenças sutis de temperatura, pressão e passagem de corrente elétrica, sentida como um formigamento. Estas diferenças são percebidas mais facilmente na região dos chakras, pois aí há uma concentração de energia, mas, com o tempo e a repetição, você poderá tornar-se capaz de senti-las ao longo de toda a aura. A técnica de percepção é simples. Coloque as palmas das mãos lado a lado de 5 a 10 centímetros de distância da pele da parte 3º. A técnica cromoterápica 151 pessoa, na altura da cabeça. Vá deslocando as mãos em direção aos pés, de início seguindo uma reta bem próxima do meio de corpo, prestando atenção ao que for sentindo em relação à temperatura, pressão ou formigamento. Chegando aos pés, volte a cabeça e repita o procedimento ao longo de uma reta um pouco mais afastada do meio do corpo que a primeira, com as mãos um pouco mais afastadas entre si. Repita até cobrir, com o movimento, toda a largura do corpo da pessoa, terminando com cada mão em um dos lados de seu corpo, fazendo o mesmo procedimento na frente e nas costas. Outra forma de trabalhar é examinar o lado esquerdo e o lado direito do corpo separadamente, com uma das mãos na frente do corpo e a outra nas costas. Se, ao longo de toda a aura ou em algum ponto específico, você sentir mais calor, uma pressão maior empurrando sua mão ou um formigamento mais forte, isto indicará que há uma congestão, um excesso de energia bloqueada. Se, ao contrário, você sentir uma área mais fria, com menor pressão, até puxando sua mão, e sem formigamento, isto significa falta de energia. Este é o método mais simples de pesquisa do estado da aura. Um diagnóstico mais completo envolve a realização desse mesmo procedimento em todas as partes da aura, no campo mais externo, no intermediário e no interno. Os cromoterapeutas clínicos experientes relatam que o excesso de energia, num chakra específico ou na aura toda, costuma estar mais relacionado a problemas 152 Eneida Duarte Gaspar orgânicos, enquanto a falta de energia tende a se associar mais a problemas psíquicos e emocionais. A partir desta pista, podem-se tirar conclusões a respeito do tipo de problema emocional ou físico que pode estar ocorrendo, de acordo com o chakra ou o ponto da aura em que foi localizado o distúrbio. Pode-se, então, escolher a cor, ou as cores, mais adequada para equilibrar a situação. Procure raciocinar em termos de desequilíbrio e reequilíbrio energético, e não em termos de doença e remédio. Esta é a área de atuação do médico e aquela é que é a área de ação do cromoterapeuta, que serve de apoio para a primeira e não como sua substituta. Radiestesia é diagnosticar o estado energético do organismo por meio do uso do pêndulo radiestésico me parece ser o método mais fácil de percepção direta da energia corporal. O princípio de ação do pêndulo é simplíssimo. Quando aproximamos o nosso campo energético do de outra pessoa, os dois campos interagem.
Mesmo sem termos consciência disso, nossos músculos reagem à percepção dessa energia. Se segurarmos um objeto leve pendurado por um fio junto ao corpo da pessoa, qualquer alteração em seu campo energético produzirá uma distorção nas forças que atraem o objeto na direção do centro da Terra. Esse objeto, o pêndulo, oscilará e o seu movimento terá uma direção definida, e por nossa própria percepção inconsciente sabemos o que está ocorrendo com a energia no local. Assim, o movimento do pêndulo resulta da combinação de dois fatores: primeiro, de uma discreta distorção gravitacional; segundo, da nossa percepção corporal, em relação à qual o pêndulo age como amplificador. É por isso que os radiestesistas podem estabelecer um código, fazendo com que cada tipo de movimento parte terceiro. A técnica cromoterápica 153 tenha um significado específico. Geralmente, é estabelecido que um giro do pêndulo no sentido dos ponteiros do relógio é uma resposta afirmativa e, no sentido inverso, é negativa, mas, para o diagnóstico energético, o código costuma ser mais complexo. Se o pêndulo fizer um movimento circular regular, isto significa que o chakra está com energia. Quanto maior o círculo traçado, mais energia existe. Um movimento muito amplo pode indicar sobrecarga e energia bloqueada na região. Ao contrário, um movimento muito pequeno ou imperceptível indica falta de energia. Um movimento irregular pode indicar que há energia, mas que existe algum tipo de desequilíbrio. Quando o pêndulo gira na direção dos ponteiros do relógio, indica que a energia está correndo de dentro para fora do corpo, ou seja, que o chakra está emitindo energia. Quando o pêndulo gira ao contrário do relógio, indica que a corrente corre de fora para dentro do corpo, ou seja, que o chakra absorve energia. Se você se esquecer dessa relação, use a regra da mão esquerda, um recurso mnemônico que mostra o percurso da corrente, do fluxo de elétrons, do polo negativo para o positivo de um circuito, e sua relação com o campo magnético formado. Se você fechar os dedos contra a palma da mão e deixar o polegar esticado, o polegar indicará a direção da corrente e os outros dedos, o giro do campo magnético. No caso do chakra, se você apontar o polegar para si mesmo, ou seja, como se a corrente estivesse entrando em seu corpo, os outros dedos, que indicam como o pêndulo vai girar, mostram o sentido anti-horário. Se você apontar o polegar para fora, como se a corrente estivesse saindo de seu corpo, os outros dedos indicarão o giro no sentido horário. 154 Eneida Duarte Gaspar Parte 3º. A técnica cromoterápica 155 Absorver ou emitir energia não são situações anormais. Todo chakra alterna fases de emissão e absorção, da mesma forma como um gerador de corrente alternada faz a corrente elétrica correr alteradamente em uma direção e na inversa. Isso depende do ritmo natural de funcionamento dos órgãos relacionados ao chakra. Por isso, ao observar repetidamente os chakras de uma pessoa, você poderá vê-los com movimento num sentido e depois no outro. Um movimento irregular pode significar que, no momento em que você o está observando, o chakra está invertendo seu sentido de rotação. Você só poderá concluir que o chakra está desequilibrado se, em observações repetidas, encontrar sempre a mesma irregularidade. Existe ainda outra forma de usar o pêndulo para o diagnóstico cromoterápico. Radiestesistas que trabalham com cromoterapia costumam escolher as cores necessárias para o tratamento colocando a pessoa em contato com cada cor e verificando para qual delas o pêndulo se move. Para fazer diagnósticos à distância, o terapeuta mentaliza o cliente e verifica o movimento para cada cor, colocando o pêndulo sobre cartões coloridos. Clarividência. Algumas pessoas com grande sensibilidade natural conseguem visualizar espontaneamente a aura dos seres vivos, mas a maioria das pessoas, com um treino cuidadoso, pode adquirir essa habilidade. Existem dois recursos para facilitar esse treinamento. Um deles é a colocação do cliente num cômodo escuro, contra uma parede lisa e neutra, clara ou escura. O outro recurso é contemplar o cliente através de uma tela QNER, que consiste em uma lente formada por duas placas de vidro unidas, com 156 Eneida Duarte Gaspar, o espaço entre elas preenchido com diacinina, um tipo de anilina cor de anil bem escura, que elimina as luzes claras. Se quiser começar a desenvolver essa habilidade,
Inicie treinando a capacidade de relaxar e concentrar a atenção na contemplação de objetos. Você pode contemplar as próprias mãos, num lugar escuro, tentando perceber a luminosidade em torno delas e a energia que as liga quando elas ficam próximas. Procure observar outras pessoas. É difícil dizer exatamente o que é preciso fazer para visualizar a aura, é uma coisa simples, mas não existe receita de bolo. Cada pessoa precisa descobrir seu jeitinho pessoal, aquele momento em que aprenderá como se desligar dos modos de observação habituais e mudará sua percepção para conseguir visualizar campos de energia. A parte mais fácil de ser visualizada é a aura interna, que aparece como uma luminosidade azulada bem próxima do corpo, em permanente vibração. Alterações nessa aura podem aparecer como áreas escuras ou como distúrbios nesse movimento vibratório. O treinamento progressivo pode desenvolver a capacidade de visualizar as outras camadas. A aura intermediária se apresenta sob a forma de turbilhões ou nuvens de várias cores, sendo que seu aspecto mais claro e limpo ou escuro e manchado, bem como a predominância de uma ou outra cor, indicam o estado energético da pessoa e as emoções dominantes em sua psique. A aura externa é vista como um envoltório de raios amarelos brilhantes. Também aqui, a presença de manchas, áreas escuras ou distorções nos raios indica desequilíbrios energéticos no organismo. Parte 3º. A técnica cromoterápica. 157 clarividentes muito sensíveis conseguem perceber cada uma dessas camadas subdividida em 2 ou mais tipos de radiações distintas, mas não é preciso chegar a tanto para ter uma boa percepção da aura. O essencial, para quem quiser fazer o diagnóstico por meio da clarividência, é tentar perceber a intensidade da luminosidade da aura, que indica a quantidade de energia que ela contém. Áreas escuras, sujas ou com alterações no padrão vibratório, que sugerem problemas de saúde relacionados com a área do corpo onde ocorre a alteração, e percepções de cores predominantes, que podem indicar as tendências gerais da saúde da pessoa no momento. Para quem quiser aprofundar o assunto, existem vários livros bons e sérios que o estudam em detalhes a partir de diferentes enfoques. B. Métodos indiretos de diagnóstico. Chamo estes métodos de indiretos porque neles, em vez de procurar perceber diretamente as alterações energéticas presentes no organismo, partimos das informações a respeito dos sintomas físicos e psíquicos e deles tentamos deduzir qual é a desordem energética associada. Somente, então, pensaremos nas cores adequadas para o tratamento. Para chegar a este resultado, podemos seguir 2 linhas diferentes de raciocínio. A partir dos chakras, estude atentamente as informações a respeito dos chakras principais. Conhecendo sua localização no corpo, os órgãos, funções orgânicas e psíquicas a que cada um deles está associado, você poderá identificar qual é o chakra que se relaciona com um determinado problema de saúde. 158 Eneida Duarte Gaspar. O tratamento deve ser voltado, então, para equilibrar este chakra, por meio da limpeza e energização locais e do uso das cores associadas, a cor do chakra, se ele estiver enfraquecido, a complementar, se estiver sobrecarregado. Como é uma técnica voltada para o equilíbrio geral do organismo, já que ao trabalhar com um chakra trabalha-se todo o campo energético, esta linha é a mais adequada para o diagnóstico das necessidades de uma pessoa com um problema mais geral, mais grave e crônico. A partir das cores, cada cor tem um conjunto de efeitos físicos e psíquicos característicos. A partir do conhecimento desses efeitos, podemos deduzir que tipos de sintomas podem expressar o excesso de uma cor, um exagero de forma negativa das funções ligadas à cor, ou sua falta, a falta ou inversão de alguma característica. Por exemplo, como o vermelho é uma cor excitante, seu excesso está ligado à hipertensão e à irritabilidade, e sua falta, à pressão baixa e apatia. Já o azul, que é calmante, tem o excesso associado à depressão e falta, à irritação. Seguindo este raciocínio, podemos identificar excessos ou faltas de certas cores associadas aos sintomas apresentados pelo cliente, assim, determinar o tratamento adequado, realizado pela aplicação da cor no local necessário. Este é um método eficaz para problemas localizados e para o tratamento de distúrbios gerais leves e de origem recente, em que não existem distorções profundas na dinâmica energética do organismo.